que nos próximos dias uma medida provisória deve ser assinada para elevar o salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320. Segundo o Ministério do Trabalho, o reajuste traz um valor acima da inflação. Com a medida, esse aumento real será feito todos os anos e começa a valer a partir do dia 1º de maio, dia do trabalho, do trabalhador. O Ministério do Trabalho ainda explicou que o cálculo leva em conta a inflação do ano anterior e a variação do PIB dos últimos 2 anos. Malco Camargos, bom dia para você. Bom dia, Júnior. Tem uma maledicência tentando falar que são apenas R$18. Não é verdade. O valor só chegou a 1.302 por uma pressão da oposição à época, em 2022, que obrigou o presidente Bolsonaro a fazer também a correção, levando o salário a esse patamar. Não era a vontade de Bolsonaro naquela época, e ele dizia que isso não iria acontecer. Ele acabou anunciando, de surpresa em um debate, o reajuste do salário mínimo. E agora, Lula complementa, dando um pouco mais aí da inflação. Então, você considerar o que era antes, até chegar a R$320, isso já é resultado do governo Lula no poder. E aí, Eduardo Costa, salário mínimo com ganho real. Bom dia para todo mundo. Pouquíssimo para quem recebe. Se perguntar para um pai hoje que tem esposa e 2 filhos, se dá para viver, ele vai se sentir agredido. E muito para quem paga. Pensa numa professora que trabalha 24 horas, nós discutimos isso aqui ontem, e ganha R$2.500 por mês. Como é que ela contrata alguém para ajudar ela a cuidar dos filhos dela enquanto ela cuida dos nossos? Muito para quem paga, pouco para quem recebe. Professor Felipe Nunes, bom dia. Um aumento real, pelo menos é uma tentativa aí de cumprir uma promessa de campanha aí do presidente Lula. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Prazer estar aqui de novo. Tava com saudade, Júnior. Essa política é muito importante. Ela tem 2 aspectos que eu queria ressaltar. O primeiro é que o Eduardo Costa, você sabe que eu te escuto há muitos anos, né, Eduardo? Amém. Você costumava fazer aqui aquele aleluia, não tinha um aleluia? Que você solta um aleluia aí e tal. Eu não tenho essa autoridade para pedir um aleluia. Mas é só para lembrar quem está nos ouvindo que tem 7 anos que não tinha aumento real do salário mínimo, tá? Há 7 anos nós não convivíamos com o aumento. Isso merecia um aleluia, porque a política anterior não era essa. A política Felipe anterior... não vem aqui todo dia, Jonatas Peradelis, por favor. Olha que bonito esse negócio. 7 anos, Eduardo, sem aumento real do salário mínimo. Isso é sério. Por quê? Porque, ao contrário do que parece, quando você tem uma política consistente de aumento do salário mínimo ao longo dos anos, ele chega no lugar da justiça. É pouco demais. Claro que é pouco, podia ser maior. Mas, tem que ir aumentando aos poucos. E 2, Júnior, tem um outro aspecto importante que é o seguinte. De 2003 a 2010, todo mundo fala que o grande sucesso do governo Lula foi o Bolsa Família. Se engana quem acha que foi o Bolsa Família. O grande sucesso do programa do governo Lula foi o aumento real do salário mínimo ao longo daqueles anos. Sabe por quê? Porque foi isso que, de fato, gerou impacto na economia. Isso foi muito importante. Então, eu comemoro essa medida, eu acho que foi muito importante e espero que o presidente Lula cumpra o que prometeu na campanha, que é aumentar todo ano acima da inflação. Porque isso é fundamental para a sociedade. Rita Mundin, te dando bom dia e perguntando sua visão sobre esse assunto. Bom dia a todos. Aí a gente tem que olhar 2 aspectos. Primeiro, a gente tem que olhar o contexto, né, do aumento real do salário mínimo durante os 2 primeiros mandatos de Lula e durante o governo Dilma, até que o Brasil entrou na maior crise econômica da sua história. Nós estamos falando da grande recessão que nós vivemos nos anos de 2015 e 2016, com o PIB encolhendo quase mais do que 7% em 2 anos. E o salário mínimo, ele custa para a sociedade brasileira porque o governo, tudo é indexado ao salário mínimo. As aposentadorias. Então, o aumento real do salário mínimo com o país quebrado era quase que impossível. A gente não tinha caixa, não tinha de onde tirar. Então, esse aumento dos gastos provocaria mais inflação e provocaria mais aumento de juros lá atrás. Então, o contexto foi esse. E tivemos, no governo Bolsonaro, nós tivemos uma pandemia que parou o Brasil com um gasto de guerra de mais de 700 bilhões. Então, o foco era a pandemia, era sobreviver. Guerra é isso, é sobrevivência. Agora, com o país arrumado, o governo anterior entregou o governo com superávit e agora esse governo pode gastar mais, já tem até autorização para gastar mais. Mas a gente tem que olhar as coisas sempre dentro de um contexto. E é claro que se o país cresce, se o PIB cresce, ok, vamos aumentar
ter um aumento real do salário. E o governo, né, anterior saiu de uma contração do PIB na pandemia de 4,1% e depois entregou crescimento durante 2 anos. Portanto, conseguiu reequilibrar as contas. Assim, hoje é possível pensar num aumento real do salário mínimo. Mas nós não podemos tirar do horizonte que o maior problema do Brasil é a pobreza. Então, o país tem que crescer de forma sustentável para que o PIB, crescendo, ele consiga essa receita capaz de ser distribuída para a população. Ricardo Kertzmann, bom dia para você. O assunto é aumento real do salário mínimo. Arremata isso aí. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Eu vou escapar dessa linha político-eleitoral ideológica dos meus colegas aqui e vou para o chão de fábrica, vou para o mundo real. Sabe qual é, Júnior? R$18 de aumento de salário mínimo. Um trabalhador vai precisar trabalhar 2.333 meses para conseguir comprar um colchão, igual o Lula comprou semana passada com a nossa grana. Segue o jogo. Você tá fazendo contas, tá dando problema essas contas suas aí, pois viu? É, né? Júnior, bem lembrado, porque esse negócio de fazer conta, né? Político, se tem uma coisa que político não gosta é quando a gente faz conta, né? Eu ontem fiz a conta aqui, e o Eduardo falou sobre o salário, sobre o piso dos professores. Eu fiz uma conta ontem, né, mostrando a relação entre um professor ganhar o piso e trabalhar 40 horas e o outro que quer ganhar o mesmo valor trabalhando 24 horas. E teve uma deputada que ficou brava comigo, Júnior. Gente, conta é conta, a culpa não é minha, a culpa é da matemática. Espanquem os números vocês, eu não. Tem um ponto importante, que tem uma lei aprovada na Assembleia de Minas, em 2016, que equivale as 24 horas às 40 horas para pagamento de piso. Acontece que a lei não é reconhecida e não é reconhecida pelo governador Zema, que questiona e não pagava o piso até hoje, e que pode passar a pagar desde que haja a proporcionalidade. Mas a Assembleia está brigando pela validade da sua lei aprovada em 2016, mas até hoje não é efetiva.